Olá, bem-vindos ao Almanac Brasil. Afinal, o que é o Brasil? E esses tais brasileiros, quem são? Perguntas complexas. Ainda bem que ao longo da nossa história, gente qualificada se ocupou delas. Neste programa, vamos abrir espaço para estes explicadores do Brasil, que eles nos encham de respostas ou nos embaralhem com um turbilhão de novas dúvidas. Entre perguntas e respostas, você vai curtir por aqui os sons do grande percussionista, Naná Vasconcelos. Um papo cabeça sobre cinema com Laís Bodansky. Ari Barroso é o homenageado da vez no Ilustres Brasileiros. Você vai aprender como se faz lápis de cor. E acompanhar almanaquias pintando e bordando pelas ruas. Tudo isso e mais um pouco no Almanac Brasil, que começa agora. Podemos dizer que o primeiro registro que tenta descrever o Brasil e os brasileiros é a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Manuel de Portugal. Só que de lá para cá, muita coisa mudou. Terra exuberante, onde tudo cresce e floresce, cercada de muitas e infindas águas, povoada de homens e mulheres que exibem sem pudor suas vergonhas. Foi basicamente assim que os portugueses de 1500 viram o Brasil e os brasileiros. 4 séculos mais tarde, isso mudou bastante. Num período em que a miscigenação era considerada um fator de atraso, Gilberto Freire explicava que todo brasileiro tem sua mistura. Todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro. Poucos anos depois, o historiador Sérgio Buarque de Holanda lançou Raízes do Brasil, em que resgatava o conceito de homem cordial, criado por Ribeiro Couto. Dizia que a cordialidade e a sociabilidade do brasileiro, tão gabadas pelos estrangeiros, eram, na verdade, um reflexo do pavor de viver consigo mesmo. É possível até odiar cordialmente, explicava. Posso dizer, por exemplo, que fulano é uma excelentíssima besta. Sérgio falava do Brasil como um país importador de modelos europeus e nós, brasileiros, desterrados na própria terra. De despudorados a desterrados é um longo caminho percorrido, mas as explicações ainda vão longe no segundo bloco. Agora vamos falar de cinema com Laís Bodansky, diretora de filmes como Bicho de Sete Cabeças, Chega de Saudade e As Melhores Coisas do Mundo. Não tenha dúvida de que vai render um ótimo papo cabeça. Que história contar é sempre a pergunta fundamental, né, para se fazer um filme. Eu não tenho, assim, cada filme tem um porquê, né? E não tem assim, para todos eu quero sempre que tenha um mesmo objetivo, não. E também a escolha de cada tema, ela é muito pessoal e eu me deixo levar pela minha emoção. Eu gosto muito de observar o mundo e tentar reproduzir, ser fiel ao máximo. Respeitar a vida como ela é, né? Ela é muito mais surpreendente do que só a nossa imaginação. A nossa imaginação ajuda muito, mas a vida real, se você parar para observar, ela já é cheia de grandes histórias, né? E assim foi no Bicho, no Chega de Saudade, Nas Melhores Coisas do Mundo. Foram filmes construídos com os ouvidos, né? A gente ouviu muito, observou muito e aí, de uma certa forma, fez uma grande brincadeira de transformar isso numa história de ficção. Eu acho que a interpretação e a construção, começa na construção das personagens, a lógica da personagem tem que corresponder à lógica da vida como ela é. Você acredita, né? Tem uma verdade embutida na história, nas personagens. Eu me encantei pelo momento.
Então, assim, essa busca no detalhe, né, assim, na precisão, eu adoro enganar os outros de verdade, né, até o fim. Enquanto a gente dá uma breve pausa na nossa conversa com a Laís, vamos para as ruas com almanaquias. A palavra de hoje é amplexo. Quero ver quem sabe o que ela significa. De ampliar? Uma coisa assim bem complexa. As pessoas costumam mandar um amplexo, né? Para quem gosta, né? Para aqueles que gostam. Mas dar um amplexo pessoalmente é melhor ainda. É alguma coisa flexível. Parece o nome de remédio, sim. Alô, torcida do Flamengo. Aquele amplexo. Um abraço. Um abraço, muito bom. Aê, meu velho, certinho. Aquele amplexo pra você aí de casa que acertou. É isso mesmo, amplexo é abraço. Já cantava o grande Moreira da Silva em Amigo Urso. Sem mais, queiras aceitar um forte amplexo. Dizem que no Brasil somos 190 milhões de técnicos. Quando o papo é futebol, todo mundo tem seu palpite. Muita gente fala bobagem, mas também há quem entenda do riscado. E esse povo não estudou para isso não. É tudo ciência doméstica. Um time equilibrado é um time que seja unido. Um goleiro experiente. Uma defesa muito consistente. Um meio de campo muito bem armador e um ataque goleador. É importante você conseguir aliar a parte física, a parte técnica e a parte tática também. Laterais que vão muito apoiar o ataque. Os laterais acho que podem ficar marcando um pouco mais. O ideal é que ele faça as duas coisas bem, né? Os atacantes perderam um pouco de importância e os laterais ganharam. Passaram a ser laterais e pontas. Se tiver um lateral que cruze bem, ele vai decidir a partida, então... Como tudo no futebol, não dá pra dizer uma coisa só. O esquema da moda, você joga com 2 jogadores bem abertos pelos lados do campo e um lá na frente, só que esses 2 um pouco mais recuados. A chance de ganhar é que é péssima no ataque, mas tem uma boa defesa, né? Porque ela não vai levar gol, no mínimo vai empatar. Se a gente for pegar numa grande equipe, eu acho que ali a maioria dos jogadores tem boa técnica. É comprar a ideia do técnico. Acho que quando o técnico consegue passar uma ideia e os jogadores aceitam correr pelo outro, aceitam fazer uma função diferente do que estão acostumados, aceitam brilhar menos do que poderiam brilhar num outro esquema, as coisas tendem a dar certo. E já que o assunto é futebol, vamos ver uma vitória incontestável da esquerda que deixou até os militares felizes. E em plena ditadura, sabia dessa? Em 1968, o país vivia um período difícil. Militares no poder, censura nas ruas, batalhas entre a esquerda e a direita no Brasil e no mundo. Por ironia, um conflito entre a esquerda e a direita também acontecia na seleção brasileira. Parte da torcida pressionava o técnico Aimoré Moreira pela escalação do trio de canhotos Gerson, Rivelino e Tostão. Outros resistiam, alegando que muitos canhotos poderiam desequilibrar o time. Depois de um fiasco contra a Alemanha, o técnico finalmente experimentou o trio numa partida contra a Polônia. Resultado: Brasil 6, Polônia 3, com direito a show de bola dos canhotinhas. A escalação permaneceu com a chegada do técnico João Saldanha, que era comunista e provocou uma série de comentários irônicos na imprensa. O fato é que a atuação do trio de canhotos foi decisiva para o Brasil ser tricampeão na Copa do Mundo de 70, sob o comando de Zagallo. Nem os militares reclamaram dessa vitória da esquerda brasileira. Ele foi eleito várias vezes o melhor percussionista do mundo e é indiscutivelmente um dos grandes instrumentistas brasileiros. O Cantos do Brasil hoje brilha com a presença de Naná Vasconcelos. Eu nunca fui a uma escola de música, eu aprendi tudo intuitivamente. A minha educação toda foi feita assim, na vivência. Eu vivenciei
Precisava a escola da vida. Mas o interessante é que eu tinha sido ritmista, né? Antes, tocando bongos, maracas, porque na época, no Brasil, se tocava muita música latina. Foi uma grande escola, você aprender a tocar para as pessoas dançarem. Mas eu queria ser um solista, sempre quis ser um solista, né? Não foi tão fácil para mim virar um solista, e principalmente com percussão, que é um instrumento que não é melódico, mas eu quis isso e enfrentei isso e estudei para isso, para procurar uma maneira de fazer uma coisa que seja musical com percussão. Porque eu estudo muito, né, para que as coisas que eu faça não fiquem caricatas, né, seja realmente claro. O som é ótimo, né? Então não precisa ficar triste que depois do intervalo, Naná Vasconcelos estará de volta. Agora o Almanaquias pede passagem com um brasiliômetro bem patriótico. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Nossa bandeira verde e amarela com certeza você conhece bem, mas saiba que várias já foram as bandeiras nacionais ao longo dos tempos. A pergunta do nosso Brasiliômetro de hoje é: qual é a cor predominante da primeira bandeira do Brasil? Azul? Acho que o próprio verde. Enquanto você aciona seus conhecimentos de vexilologia, vamos ao intervalo e já já eu volto com a resposta. E então, já matou a pergunta do Brasiliômetro? Qual é a cor predominante da primeira bandeira do Brasil? Amarela. Seria verde? Xiii, vou dar as alternativas porque a coisa aqui tá preta. Ou melhor, verde e amarela. Lá vão. A, verde. B, vermelho. C, amarelo. Ou D, branco. Uma dica. Nesta bandeira está representada uma esfera armilar, um instrumento muito popular entre os navegadores antigos. Vermelho? Verde. Branco. Isso mesmo, branco! A bandeira de navegação para o Brasil representava a colônia, uma vez que nenhuma colônia de Portugal tinha bandeira própria. Uma curiosidade. A bandeira do Reino de Portugal, usada na época, também era predominantemente branca, mas com o brasão contendo o escudo português ao centro. Viu? Eu também tenho meus momentos de vexilologista. Durante nossa busca por explicadores do Brasil, deparamos com muitas ideias diferentes. Vamos ver mais algumas. Para escrever clássicos como Formação do Brasil Contemporâneo e História Econômica do Brasil, Caio Prado Júnior fez uma rigorosa pesquisa de campo em 1933. De carro, a pé e no lombo de um burro, percorreu o país para chegar a uma dura conclusão. O Brasil era ainda uma colônia. No início, criada para fornecer açúcar, tabaco e outros gêneros. Mais tarde, ouro e diamantes. Depois, algodão e café. Enfim, sempre matéria-prima. Outro que viajou muito em busca de explicações foi o etnógrafo Câmara Cascudo. Depois de conviver com gente dos quatro cantos, decidiu falar de tudo que era negado pelo letrado, esquecido pelo professor, ironizado pelo viajante. Escreveu mais de 200 livros sobre os mais variados temas.
mas foi no entendimento da alma popular, na expressão do nosso imaginário, que se tornou um dos maiores pensadores do Brasil. Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, ao tentar desvendar o país e seus habitantes, constatou não existir um tipo antropológico brasileiro. Não temos unidade de raça. Não a teremos, talvez nunca, afirmava. Já Darcy Ribeiro concluiu que a identidade étnica brasileira surgiu quando quisemos nos livrar de estereótipos negros, indígenas e europeus. Mas estes são só alguns exemplos. Novas explicações continuam a ser buscadas por centenas de pensadores dia após dia. E também por este almanaque, que não se cansa de mergulhar no Brasil para mostrar o que somos. Agora a gente vai papear mais um pouquinho com a cineasta Laís Bodansky. A gente fazia os filmes, demora, custa caro, aí quando fica pronto você mostra para os amigos, numa mostra, num festival e acabou. Era muito frustrante. E aí a gente resolveu a gente mesmo projetar não só os nossos próprios filmes, mas toda uma leva de filmes de curta-metragem. E a gente resolveu então também escolher um público. E a gente escolheu um público que não tinha acesso a essa informação, nem sabia que existia uma produção tão bacana de filmes brasileiros. Como é que chama isso? Claro que sei! A gente ficou 8 anos com esse projeto nesse formato Mambembe, que era o Cine Mambembe, mas buscando um patrocínio para tornar ele um formato bacana, profissional, que isso aconteceu já há quase 7 anos, isso aconteceu. Hoje são 2 salas de cinema itinerantes, é uma sala mesmo, que monta e desmonta. E o projeto, ele vive lotado, né? Assim, ele na verdade, ele é um sucesso. As pessoas gostam e as crianças, principalmente, né? O filme acaba, né? Aí eles saem da sala e voltam para a fila para ver o mesmo filme outra vez. Ou seja, é o cinema, é a diversão, mas é a brincadeira de entrar na sala escura, com os amigos, né? A experiência sensorial da sala de cinema, né? São tantas as verdades embutidas em um filme, né? E entender essa complexidade, né? Que é entender a vida, né? A vida não tem assim, o certo e o errado. Tem o certo e o errado, tudo ao mesmo tempo agora. Quem frequentava a ponte aérea Rio-São Paulo antes da entrada dos aviões a jato, certamente se lembra do nariz gordinho do Electra. Tiramos do baú recordações sobre esse avião, que chegou a ser conhecido como o príncipe da ponte aérea. Quando você chegava na ponte aérea, tinha avião de hora em hora, né? Só que você não sabia que tipo de avião que te esperava, né? Podia ser um Avro, um Samurai, que era terrível também, ou então um Electra. Usei muito Electra nos anos 70. Até os anos 80 eu acho que ainda tinha Electra. Quando tinha o Electra era uma maravilha. O Francisco Alves andava no Electra, viajei muitas vezes com o Noel Rosa. Atrás tinha uma coisa assim, redonda, onde as pessoas se sentavam e virava assim como se fosse assim, uma sala de visita. E tinha um som meio... Era um pouco barulhento. Entrava no ouvido, parecia um negócio indiano, assim, uma reza. A turbulência dele era muito forte. Tem a sensação que ele estava caindo. O Electra era uma coisa que tinha segurança. Acho que era até mais seguro do que os de hoje. Quando você fala de Electra, vem sentimentos, vem cheiros, vem cores, vem juventude, vem vigor. É uma coisa muito, muito bonita de lembrar. Sabe aquele sujeito que vem pra festinha aproveitar os comes e bebes, mas chega de mãos abanando? Pois é, tá cheio de gente assim no mundo. O que eles não sabem é a origem da expressão, que no começo não tinha nada a ver com presentes. A origem é bem brasileira e remete à segunda metade do século XIX. Na época, se exigia que os imigrantes levassem suas próprias ferramentas ao serem contratados para trabalhar em fazendas e plantações. Os que chegavam sem elas, de mãos abanando, eram mal vistos, sinal de que não estavam dispostos a pegar no pesado. Dizem que com lápis grafite, as crianças aprendem a escrever. E com lápis de cor, a dar asas à imaginação. Em média, uma criança usa 730 lápis de cor até os 10 anos. Haja imaginação! Agora, que tal descobrir como é que eles são feitos?
gente identificou que a cor preferida do pessoal é o laranja. As crianças ficam encantadas. É super bonito de ver elas descobrindo como que se faz um produto que elas usam todos os dias. A mina é o recheio do lápis. A fabricação da mina do lápis de cor é basicamente água, cera, pigmento e talco. Forma-se uma massa. Essa massa depois é colocada numa extrusora, que é a máquina que dá o formato de macarrão para a mina e já corta no diâmetro do lápis. A árvore demora cerca de 25 anos para ficar pronta para o corte. A madeira vem em formato de tabuinha. Face a ranhura, são colocadas cola e mina dentro dessas ranhuras, desses canais, outra madeira por cima. Então vira um sanduíche de lápis. Depois esse sanduíche passa por uma serra que corta no formato que a gente quer. Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Quem é que não conhece esses versos? O autor, Ari Barroso, é o homenageado do Ilustres Brasileiros de hoje. Ari Evangelista Rezende Barroso foi criado pela avó e pela tia, que era pianista no Cine Ideal, em Ubá, Minas Gerais. Foi tia Ritinha quem ensinou o garoto a tocar. E cada erro era castigado com vara de marmelo. Aos 12 anos, tocava no cinema para acompanhar filmes mudos. Aos 15, já compunha. Em 1921, foi para o Rio de Janeiro estudar Direito, custeando as despesas com a herança deixada por um tio. Quando o dinheiro faltou, voltou a tocar em cinemas e começou a escrever músicas para o teatro de revista, mas formou-se advogado. Até tentou deixar a vida de artista para virar juiz em uma cidadezinha do interior. Mas não deu certo. 15 dias depois, estava de volta ao Rio. Figura de talentos múltiplos, tocou piano no rádio e compôs para artistas como Carmen Miranda e Francisco Alves. Foi também locutor de futebol, conhecido pela gaitinha que soava quando havia gol. Seu programa Calouros em Desfile, sucesso na Rádio Tupi, foi o começo de carreira para grandes nomes, como Luiz Gonzaga e Elza Soares. E sua obra-prima, Aquarela do Brasil, permanece até hoje como um segundo hino nacional. O enigma de hoje está um verdadeiro desafio. Quero ver se o povo aqui das ruas consegue identificar quem é este jovem da foto. Gugu. Gugu? Silvio Santos. Ó, ele começou a carreira muito novinho. Com 9 anos de idade, ele apresentava um programa infantil. Tony Ramos? Não tô conhecendo, não. John Travolta? Dança, gatinho. Dança. Ó, vou te dar uma dica, ele já fez parte do grupo Dominó. Dominó? Rodrigo Faro. É isso aí, é o Rodrigo Faro. Esse artista de múltiplos talentos faz um sucesso. É quase tão bonito quanto eu. Essa foto aí é do tempo em que ele integrava o grupo Dominó. Lembra? Manequim, o seu sorriso é um colar de marfim. E agora, mais um pouco da maestria de Naná Vasconcelos. Quem me ajudou muito, assim, foi o berimbau. E eu ficava com medo de tocar para as pessoas. Estava com medo de tocar para as pessoas porque não era capoeira. Tinha muito essa coisa, sabe? Você está mexendo com as tradições. Você não pode deturpar as tradições. Aí fora do Brasil foi que eu fui poder... Aí comecei a ver crianças na rua. Na minha época eu não tinha, morando na rua. E aí o meu sonho era fazer isso internacionalmente, com países de língua portuguesa. E acontece, o língua mãe é incrível porque, de repente, na África, que deu muita coisa para aqui da música folclórica, não existe mais. Porque 45 anos de guerrilha destruiu a força folclórica de lá, das canções. As crianças cantam canções de guerrilha. Então,
Eu estava dando de volta para eles o que eles nos deram. Tudo que eles nos deram, a gente bota uma roupa de baiana e dá de volta com uma sofisticação incrível, porque nós tivemos Vila Lobos, nós tivemos Bossa Nova. Então a maneira de harmonizar na música popular brasileira é muito rica, é uma coisa única. Com esse som tão brasileiro de Naná Vasconcelos, chegamos ao final de mais um Almanac Brasil. Mas na semana que vem, a gente se encontra por aqui de novo, para falar desse Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Até mais!